Dia, eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize e hoje eu estou aqui para responder a dúvida do José Wilson. Ele me pediu para resolver essa equação, né, uma equação fracionária, né, com denominadores algébricos e vamos resolver. Não é uma questão das mais fáceis, digamos assim, ela demora, tem que tirar o MMC, tem que entender de MMC de expressão, né, MMC de polinômio e vamos começar então o vídeo. Então, José, primeira ideia. Tem fração, toda equação que tem fração, e se tiver parênteses, o parênteses indicaria uma multiplicação, você teria que fazer isso primeiro. Naquela ali não tem, então, de cara, não tem parênteses, tem fração, você tem que pensar em MMC, tá? Bom, como ali nós temos no denominador expressões algébricas, como que a gente tira o MMC de expressões algébricas? Eu tenho que reparar ali que é o seguinte... O primeiro denominador, ele é a multiplicação do segundo com o terceiro. Você teria que perceber isso, tá? Se você multiplica x menos 1 vezes x mais 1, você tem x ao quadrado menos 1. Como que eu sei isso? Normalmente aquele termo que não é de grau 1, que no caso aqui é o nosso terceiro, né? Aqui grau 1, aqui grau 1. Nosso primeiro termo aqui tem grau 2. Normalmente quando o grau não é 1, nós vamos fatorar essa expressão, tá? Na hora que a gente fatora, geralmente dá a multiplicação dos outros termos que estão aqui. Pelo menos uma parte dos termos fica dentro daquela fatoração. Então, a ideia é sempre fatorar a expressão de grau maior. No caso ali, x ao quadrado menos 1. Essa fatoração é a diferença de dois quadrados. Quando eu tenho dois números elevados ao quadrado com sinal de menos entre eles, eu fatoro da seguinte maneira. Eu vou colocar essa explicação dessa fatoração aqui embaixo depois, tá? Na descrição. Eu fatoro da seguinte maneira. Tiro a raiz quadrada do primeiro termo, menos a raiz quadrada do segundo, vezes a mesma coisa só com mais. Raiz quadrada do primeiro, mais raiz quadrada do segundo. Então, essa é a maneira de fatorar aquela primeira expressão. Então, olha só. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1, tá? Por quê? Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 1 é 1. Então, você coloca um sinal de mais, um sinal de menos, não interessa a ordem, tá? E essa é a fatoração deste termo. Então, aí você percebe que a fatoração do primeiro termo, como eu havia dito, é a multiplicação dos outros termos. Então, o que isso significa? Que essa fatoração, esse produto é o MMC que eu preciso. Por quê? O que é MMC? MMC é um número, no caso aqui é uma expressão, que sirva para dividir todos os denominadores que nós temos. Então, esta expressão vai dividir o primeiro, porque ela é exatamente o primeiro. Esta expressão vai dividir o segundo e esta expressão vai dividir o terceiro. Então, o nosso MMC é aquela expressão, tá? Então, vou colocar aqui uma reta para todo mundo e colocar isso aqui. Então, x mais 1 vezes x menos 1. Então, x mais 1 vezes x menos 1 dividido por ele mesmo, né? Começo dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, né? Regra de MMC. Então, isso aqui dividido por ele mesmo vai ser igual a 1. 1 vezes o que está escrito em cima é o que está escrito em cima, né? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, 2x ao quadrado mais 2, ok? Menos. Agora, esta expressão dividido por x menos 1. Então, ó, toda vez que eu for dividir, é como se tivesse escrito aqui assim, ó. 2 vezes 3 dividido por 3. Tá? Eu tenho um produto e na hora que eu vou dividir, uma parte está na resposta. Então, o que a gente faz? 2 vezes 3 dividido por 3, eu posso cancelar o 3. Ou seja, vai dar aquele outro número que não está no denominador. Então, x mais 1 vezes x menos 1 dividido por x menos 1 vai dar aquele outro que não está no denominador. Ou seja, vai dar x mais 1, tá? Então, que conta que eu vou ter aqui? X mais 1 vezes 2. Vou deixar aqui indicado assim, ó. X mais 1 vezes 2, ok? Igual a mesma coisa para o outro. X mais 1 vezes x menos 1 dividido por x mais 1. Então, ó, como se eu fosse cancelar os iguais, o que vai resultar? No outro vai resultar, então, x menos 1. X menos 1, então, vezes x menos 2, que já estava ali. Vou deixar em parênteses.
Então, x menos 1 vezes x menos 2, ok? Aí, esse MMC nós vamos cortar. Por quê? Eu tirei o MMC de toda a equação, então eu posso esquecer dele, tá? Cortar é modo de falar, mas a gente pode esquecer dele, ficar só com a parte de cima. Então, vou fazer as multiplicações aqui que ficaram, né? Ó, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 1, e aqui é distributiva. X vezes x, x vezes menos 2, menos 1 vezes x e menos 1 vezes menos 2. Então, vamos aqui. Primeiro aqui, só repetir. 2x ao quadrado mais 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes mais 1, menos 2, né? Mais com menos, menos. Igual x vezes x, x ao quadrado. Depois, x vezes menos 2, menos 2x. Depois, menos 1 vezes x, menos 1x, ou posso colocar só x. Por último, menos 1 vezes menos 2, menos com menos é mais, 1 vezes 2, 2. Então, ficou desse jeito. Vamos agora agrupar o que ficou, né? Vai dar aqui, pelo que você pode perceber, o José Wilson, uma equação do segundo grau, né? Temos termos ao quadrado, termos só com x e o termo independente. Então, vai dar uma equação do segundo grau aqui. Vou levar todos os termos para o primeiro membro para poder resolver essa equação, tá? E juntar, claro, né? Os semelhantes. Então, vou repetir o que está aqui. 2x ao quadrado. Ah, aqui um detalhe, olha. Mais 2 com menos 2. Isso aqui eu já vou cancelar, né? Números opostos. Quando eu somo números opostos, isso dá zero. Então, já vou tirar essa parte. Então, ficou aqui 2x ao quadrado menos 2x. Aí, vou trazer tudo pra cá. Menos x ao quadrado. Aí, lembrando que troca de sinal, né? Menos 2x vai ficar mais 2x. Menos 1 vai ficar mais 1x. E mais 2 vai ficar menos 2. Isso tudo igual a zero. Bom, o que é igual aqui? 2x ao quadrado e x ao quadrado, né? Os monômios semelhantes, eu vou juntar. 2 menos 1 vai dar 1. 1x ao quadrado. Com x, aqui novamente temos números opostos, ó. Menos 2x com mais 2x vai cancelar. Aí ficou mais 1x, não vou nem colocar esse 1, mais x. E de número ficou só menos 2. Então, olha lá. O que eu preciso é achar essa equação. X ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Então, como eu comentei com você, equação de segundo grau, vou ter que resolver aí por delta, Bhaskara e tudo mais. Só um detalhe que eu esqueci de falar no começo e agora que eu percebi. José, esse tipo de equação que tem x no denominador, eu tenho que me preocupar com a seguinte ideia. Não existe denominador igual a zero em matemática, tá? Não existe divisão por zero. Então, vamos supor que eu vou resolver isso daqui. Aí eu acho como resposta um x', por exemplo, igual a 1. Então, ele de fato não serve como resposta, por mais que eu tenha achado. Por quê? Se eu substituo o 1 aqui, por exemplo, ó, eu tenho 1 menos 1, 0. Entendeu a ideia? Mesma coisa se eu acho menos 1, ele também não é a resposta de fato. Por quê? Se eu coloco aqui menos 1 com mais 1, dá 0. Então, para essa equação, eu vou procurar as respostas, mas se por acaso, não sei qual é a resposta, porque ainda não fiz a conta antes, mas se por acaso uma das respostas seja 1 ou menos 1, eu não vou falar que ela é solução, tá? Qualquer outra serve, mas não serve aquela que zera o denominador. Então, isso é a condição de existência, né? Da fração, do termo algébrico. Então, eu esqueci de comentar isso no começo, mas ainda é válido falar. Então, toda vez que tiver x, né, uma letra no denominador, eu tenho que me preocupar em responder uma resposta que não anule o denominador, tá? Não pode ser zero esse denominador, ok? Então, vamos continuar. Então, eu tenho aqui uma equação do segundo grau, né? Onde eu tenho coeficiente A é aquele que fica na frente do termo ao quadrado, 1. Coeficiente B, aquele que fica na frente do termo 100 ao quadrado, 1 também. Coeficiente C é o número sem letra, menos 2. Então, vou fazer na fórmula, né, básica, delta, B ao quadrado menos 4AC, e vamos lá. Vou fazer pra cá. Então, achando o meu delta primeiro,
Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso vai ficar, nosso B é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes, nosso A é 1 também, e o nosso C, menos 2. Então, delta, 1 ao quadrado, 1, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Menos com menos, mais. 1 mais 8, 9. Ok? Então, nosso delta, 9. Aí, vou continuar, vou para a fórmula de Bhaskara. X igual menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2A, que é menos o meu valor de B, que é 1, mais ou menos raiz quadrada do nosso delta, que deu 9, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então, isso vai ficar menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes 1, 2. Então, nosso x', menos 1 mais 3, 2, dividido por 2, 1. Olha o que eu comentei. Percebi que poderia dar aqueles números. E x duas linhas, menos 1 menos 3, menos 4, dividido por 2, menos 2. Então, José Wilson, de fato, a sua resposta é apenas o x duas linhas, é apenas menos 2. Então, solução dessa equação fracionária, né? Vou colocar aqui. Solução é apenas o menos 2. Por quê? Só recapitulando. Se eu coloco o 1 no meu denominador, ele fica 0. E isso não é aceito em matemática, isso não existe. Então, quando isso acontecer, você tem que sempre tomar cuidado de verificar essa condição de existência, né? Achamos menos 2. Se eu coloco menos 2 aqui, não tem problema, não vai dar 0, né? Mesma coisa para a primeira. Eu acho a resposta e confiro se não vai zerar esse meu denominador, tá ok? Então, solução para essa equação, menos 2. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha entendido. E se você tem alguma dúvida, faça com o José Wilson. Coloque aqui nos comentários ou mande e-mail no dúvidas, somatize@gmail.com, ok? Beijo, pessoal.